E eu tenho uma palavra dos céus ao vosso coração. Quem trouxe Bíblia, diga eu. Então vamos ler o tema da nossa campanha, que está em Provérbios, capítulo 16. Provérbios 16, verso 3. E depois, por gentileza, por bondade, o meu amigo que está lá, é o João que está lá? Ah, João, depois o seu avô paga um açaí para você, porque depois desse texto a gente vai para 2 Crônicas, capítulo 1, verso 7. Aí quem está te ensinando aí, ele está falando eu, aí você fala, não, vou ganhar 2, porque seu avô é o pastor da igreja e ele está te ensinando aí. Vamos primeiro em Provérbios, isso, João? Obrigado, viu? Vamos ler todo mundo junto, por gentileza, no 3, 1, 2, 3... Amém. Agora vamos lá, João. 2 Crônicas. Isso. Rapaz, eu vou lhe dar um abraço, viu? Você tá fera no negócio mesmo. Eu sei que você é um cara bom, viu, João? Vamos ler esse texto também no 3. 1, 2, 3. Volta lá, João, volta lá, porque o povo leu Provérbios muito bem, mas agora Crônicas foi devagar. Jenny nem leu aqui, Paulinho. Fala para ela que tem que ler. Vamos lá de novo no 3. 1, 2, 3. Pede o que queres que eu te dê. Amém. Ali mesmo, ali mesmo. Feche os seus olhos, diga comigo, Espírito Santo. Muito obrigado. Espírito Santo, fale conosco. Nós precisamos continuamente ouvir a tua voz. Amém. Pode se assentar, fique à vontade, pois eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra. Antes de eu ministrar aqui, eu quero agradecer ao Mateus, um amigo. Cadê o Mateus? Mateus já sumiu. Agora ele aparece, ele é igual... Parece que ele se teletransporta. Quando você pensa que o Mateus está lá, ele já está aqui. Mas eu quero agradecer a Larissa por nos confiar o convite. Tentaram fugir de mim, mas Deus é bom na minha vida. E aqui estou eu. Ao meu amigo pastor Nestor, obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado por confiar sempre. Obrigado por orar por nós. Eu acredito que todas as vezes que o Senhor vai orar, eu creio que o Senhor tem orado por nós. O diabo tem tentado, tem arquitetado planos e projetos, mas é por causa das vossas orações que nós estamos de pé. Obrigado, obrigado mesmo. Eu quero sempre poder honrar. Por onde eu passar, eu quero sempre poder lembrar de tudo quanto o Senhor tem me ensinado, de verdade. Eu faço questão de fazer isso, porque Jesus pode voltar essa noite. E eu quero aproveitar a minha oportunidade de agradecer. Obrigado de verdade mesmo por sempre acreditar no nosso ministério. Eu quero e eu oro sempre. Eu digo, Deus, não deixe eu desonrar ninguém que me mentoreou. Eu quero essa noite ser instrumento de Deus para essa igreja e não quero desonrar o Senhor, tá bom? O Senhor, a irmã Kelly, Deus abençoe, Deus abençoe. Quantos creem que eu tenho uma palavra dos céus ao vosso coração? O texto da campanha diz, confia ao Senhor os teus planos, os teus projetos, e assim será bem sucedido. Quem escreve isso, pastor? Quem é o cidadão que escreve isso? O cidadão que escreve isso é Salomão. Pastor, quem é Salomão? Salomão é alguém que é nascido de uma impossibilidade de dar certo. Salomão é alguém que é concebido de um fruto que nós conhecemos, segundo a Bíblia, de um relacionamento de Davi com uma moça por nome de Betseba. Como assim, pastor? Nós sabemos a história. Davi vai ter um relacionamento com ela, ainda que seja um relacionamento extraconjugal. Eles vão gerar um menino.
E quando eles geram esse menino, um profeta por nome de Natã vai à casa de Davi e conta a Davi uma história. Logo, a história é interessante porque Natã é profeta. E quem é profeta sempre tem uma palavra de Deus para alguém, quer seja de correção, ou quer seja de exortação ou de bênção. Ele sempre tem um direcionamento. E a Bíblia diz que Natã começou a contar uma história para Davi. E qual é a história, pastor? Natã começa a dizer a Davi: Davi, aqui no teu reinado existem 2 homens. Logo, Davi prestou atenção na história. Um homem é muito rico, e esse homem rico recebeu a visita na sua casa. Logo, este homem rico precisa fornecer um banquete para essas visitas. Mas tem um outro homem também. Este homem é muito pobre, Davi. Ele só tem uma ovelhinha. Ele não tem ninguém. E esse homem que é pobre, ele foi saqueado pelo homem rico. O homem rico foi à sua casa, pegou a única ovelha que ele tinha e ainda o matou. Davi, indignado, se coloca de pé sobre o trono e dá uma sentença. Qual é a sentença, pastor? Davi coloca a lei em ação. Logo, a lei, ele diz: quem fez isso vai pagar 4 vezes pelo erro que ele fez. Natã, profeta de verdade, não vai ter medo do que ele vai falar. Ele vai dizer: Davi, este homem é você. Tantas mulheres que tem no teu reinado, tu foi logo escolher a mulher de Urias. Tantas coisas você tem, você escolheu logo errado, então vai recair sobre você essa sentença. A Bíblia diz que Davi reconhece o seu pecado, rasga as suas vestes e ele cai num pó pedindo misericórdia a Deus. Irmãos, não há nada que nós possamos fazer que vai ficar impune ou tampouco escondido aos olhos de Deus. A Bíblia diz que este relacionamento vai gerar um menino. Logo Davi vai orar e Davi vai jejuar a Deus, dizendo: Deus, não mate o menino, porque é fruto de um pecado. Irmãos, nada que é concebido pelo pecado pode prosperar na nossa vida, porque a Bíblia diz que o nosso Deus é santo e Ele não pactua com o pecado. A Bíblia diz que o menino vai morrer. Davi para de orar, para de jejuar, lava o seu rosto, oferece a Betseba pão, oferece a ela água e dá a ela vestimenta, os cuidados necessários. Davi é homem para reconhecer o seu pecado. Por essa razão, a Bíblia vai dizer que Deus olha para Davi, ainda que nós conhecemos o lado bom da história de Davi. Davi é quem matou Golias, Davi é quem toca e demônio vai embora. Davi é alguém que cuida das ovelhas do seu pai, mas Davi era um homem que tinha uma falha, mas Deus olhava para Davi e dizia: eu achei um homem segundo ao meu coração. O que é isso? Deus estava olhando para Davi e Deus estava entendendo que mesmo imperfeito, ele estava dizendo: eu não preciso de outra coisa a não ser a presença do meu Deus. Eu reconheço que eu sou falho, eu reconheço que eu sou pecador, mas eu não posso perder a presença de Deus. Ao ponto dele compor uma canção no Salmos de número 51, e ele começa atraindo a presença de Deus, dizendo: Deus não rejeita coração contrito. Ele está dizendo: eu estou me humilhando diante de um Deus que não rejeita um coração quebrantado. Logo ele vai dizer: Senhor, eu posso perder tudo, o Senhor pode tirar a fama, o Senhor pode tirar a riqueza, o Senhor pode tirar o que for, mas eu não quero que o Senhor se aparte de mim. A tua presença não saia. Tira trono, tira reconhecimento na sociedade, mas não tira de mim o teu espírito. Logo Davi estava dizendo que o homem sem a direção do Espírito de Deus, ele é soberbo, ele não conhece quem ele é, ele não reconhece os seus erros, ele sempre está certo, ele sempre é o melhor. Mas um homem que tem o Espírito de Deus, e eu estou pregando para alguém aqui que tem o Espírito de Deus, ele sabe que ele é o menor da casa, ele sabe que sem Deus ele não é nada, ele sabe que tudo que ele tem, ainda que seja uma bicicleta, ele sabe que foi Deus quem lhe deu.
como Urias havia morto, Davi é obrigado por rei cuidar de Betseba. E ela vem para o palácio, Davi cuida dela. E Davi vai ter outro menino com ela. Quem é o menino, pastor? Salomão. Mas Deus é extraordinário em fazer do improvável provável. Pastor, quem era Betseba? Tido depois de tudo como uma pessoa que compactuou com a escolha de Davi. E naquela época, e nós sabemos por cultura, a mulher não tinha poder de falha. Mas Davi agora vai fazer diferente. Porque Davi está diante da lei, tudo certo. Ele está cuidando dela porque agora ela é mulher legítima. Logo, Davi vai cuidar dela. O menino vai nascer. E Salomão vai crescendo. E conforme Salomão vai crescendo, Davi o amava de uma forma diferente. Logo, esse menino não tinha direito de herdar o trono de seu pai. Quem deveria herdar o trono do seu pai teria que ser filho legítimo. E um moço por nome de Adonias, ele vai dizer: quando o Senhor morrer, eu assumo o seu lugar, porque eu sou filho legítimo do Senhor, porque eu não fui concebido em pecado. Eu sou alguém que tem o direito. Nem tudo aquilo que a gente pensa que tem direito é nosso, porque Deus trabalha diferente. Enquanto Adonias está achando que ele é alguém que vai herdar o trono, Deus já estava preparando Salomão. Enquanto Adonias estava achando: eu sou o cara, eu vou herdar tudo, eu vou governar tudo, estava soberbo. É por isso que Salomão vai dizer que a soberba precede a queda. Salomão estava aprendendo quietinho com o seu pai. E o que o seu pai estava ensinando? Estava ensinando a ele que a nossa vida é carnal, mas as nossas armas é espiritual em Deus. Guarde isso, pelo amor de Deus. Eu vim aqui só com um propósito. Qual? Dizer para você: embora a nossa luta, a nossa jornada diária, ela é física, mas nós só venceremos se nós usarmos as armas espirituais em Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4, Paulo diz isso. E o que ele diz, pastor? Embora a nossa vida física, carnal, a nossa luta diária seja física, mas as nossas armas, elas são poderosas em Deus. Para quê, Paulo? Para destruir toda fortaleza do mal. Logo eu compreendi. Salomão teve ideia e entendeu, porque ele aprendeu com seu pai. Quem é seu pai? Davi, guerreiro, homem bom, alguém que não perdia nenhuma guerra, porque a mão do Senhor era com ele. Ao ponto de, antes dele ir para a guerra, ele orava a Deus. Aí Deus dizia: vai, Davi, porque a guerra já será vencida e eu te darei vitória. Davi ia e ele vencia e voltava como vitória. Deus sempre respondia a Davi. Davi, antes de entrar na guerra, ele prestava um holocausto a Deus, orava a Deus e Deus dava resposta. Um dia Davi estava com o coração enfurecido. Ele disse: vou acabar com os filisteus, vou pegar os meus melhores soldados. E quando ele pegou os soldados, ele disse: vamos matar todos, de criança a mais velho, vamos matar todos. Davi está preparado. Aí Davi lembrou: não, eu não vou para a guerra sem antes eu orar. E quando ele ora, Deus diz: não vai, Davi. E o coração dizendo: eu quero ir, eu preciso vingar. Mas Deus disse: não vai, Davi. Se você for, você vai perder a batalha. Davi, como servo obediente a Deus, ele disse: então eu não vou. E ficou esperando. Mas todos os dias ele dizia: Deus, dá o start, eu quero, meu coração está enfurecido, eu preciso resolver esse problema. Aí Deus diz: não vai, Davi, não vai, Davi. De repente Deus disse: vai. Foi a mesma coisa de soltar um pitbull brabo para pegar alguma coisa. Davi foi feliz e Deus deu a ele vitória. E quem está acompanhando tudo isso, Paulinho? Salomão. Está vendo que Davi é alguém que presta sacrifício a Deus, não toma decisão de qualquer jeito. Logo eu entendi
que nós precisamos ser igual. Tem pessoas que a gente tem que imitar, porque na nossa época perdeu-se o costume de tomar decisões para a gente orar antes de tomar decisão. Primeiro a gente toma a decisão e depois a gente ora. Mas Salomão entendeu isso. A Bíblia diz que Davi vai orar a Deus e vai dizer: Senhor, por todos os vossos benefícios a mim, a minha casa, eu quero fazer algo para o Senhor. Todo Deus tem uma casa. Se você for em certa cidade, lá tem o templo, lá mora Baal. Se nós formos em outro lugar, lá tem um templo, lá mora Atenas. E o Senhor, aonde o Senhor mora? Eu quero fazer uma casa para o Senhor. Eu quero fazer algo como forma de gratidão para o Senhor. Aí Deus disse: tá bom, Davi, eu quero, mas não quero da vossa mão. Se é um crente birrento, ele diz: então não vou fazer. Aí Deus disse: eu quero das mãos do teu filho Salomão. E a Bíblia diz que Davi vai pegar Salomão, vai orientá-lo, vai mostrá-lo como vivenciar, como viver. E Davi vai morrer. Salomão vai assumir o trono. E quando ele assume o trono, a Bíblia diz que ele está aí por cerca de mais ou menos 20 anos de idade. Entre 15 a 20 anos de idade. Novo, jovem, não como eu, mas como o pastor Nestor. Eu já estou velho, mais ou menos, 35. Eu considero que eu já estou para lá, mais para lá do que para cá. E logo quando ele assume, a Bíblia diz que está vindo uma fome terrível. Que fome é essa? Está vindo seca. E quando a seca se aproximava, o povo se preparava. Mas quando Davi morreu, houve um rebuliço lá. Lembra de Adonias? Queria assumir trono. Mas Samuel, inteligente como é, ouviu a voz do Senhor e obedeceu o que disse o rei Davi. E logo correu e ungiu a Salomão como rei. Então não tinha como Adonias ir contra. Só era ungido, segundo a Bíblia, quem era rei, quem era sacerdote e quem era profeta. E todos esses que tomassem uma decisão, o povo obedecia, porque eles sabiam que era Deus que havia escolhido. E quando Samuel faz isso, aquele moço assume o reinado. E ele agora está preocupado. Como que ele vai reinar? Como que ele vai fazer as coisas? Logo, ele vai chamar os seus conselheiros. E os seus conselheiros dizem: olha, tu lembra bem do teu pai? Pois é, teu pai antes de qualquer decisão, ele prestava um sacrifício ao Deus de Israel. E o Deus de Israel lhe respondia conforme era para ser feito. Aí logo Salomão vai chamar o tesoureiro. Ele diz: olha, quais são os gados que meu pai servia? Ele pegava a melhor vaca, o melhor boi, e subia ao monte, e lá ele sacrificava. Aí Salomão pergunta para o tesoureiro: e o que é que a gente tem aí para oferecer? Olha, segundo as nossas economias, se nós pegarmos tudo que nós temos, nós atravessaremos a seca, porque a quantidade de boi que a gente tem, dá para a gente se alimentar por 6 meses. É o suficiente para nós comermos e a seca passar. Logo depois vem a colheita, vem o inverno, as coisas vão estar bem. Aí ele diz: vamos fazer o seguinte, pega esses 1000 aí. O tesoureiro: Salomão, tu vai jogar 6 meses? Vou. Mas Salomão, vou. Esse Deus nunca falhou com meu pai, é impossível que vá falhar comigo. Ele vai entregar tudo ao Senhor. A primeira arma que eu quero entregar para você, e se você quiser um 2026 diferente, é isso que você tem que pegar.
Pastor, e como que eu faço? Coloca no bolso, na tábua do coração, não sei aonde, mas saia com essa arma em prontidão para você usá-la. Qual é, pastor? A oração. Foi a oração que Moisés fez lá no Egito, e Deus mandou a praga e Faraó liberou o povo. Foi a oração que fez Josué orar a Deus. E o que aconteceu? O sol parou. E não só parou, Larissa, Deus veio e disse: Josué, eu não só paro o sol, como eu entro na batalha contigo, e hoje eu te garanto vitória. Foi a oração que o rei Ezequias fez. E qual é a oração dele? A Bíblia diz que o profeta entra dentro do templo, entra dentro do palácio e diz: rei, do jeito que você está, daí você não sai. O profeta vira as costas, aí o rei sabe que quem falou foi profeta, não erra. Aí quando o profeta está indo embora, o rei vira para a parede, faz uma oração a Deus: Senhor, lembra de mim. A Bíblia diz que Deus visita o profeta e diz: volta, e diz ao rei que eu vou dar mais alguns anos de vida a ele. Não, você não entendeu. A tua oração tem poder para parar a natureza. A tua oração tem poder para Deus te dar vitória. A tua oração tem poder de ir além da medicina e trazer vida aonde Satanás decretou morte. Eu lembro de um profeta doido. Quando falo de oração, eu gosto de lembrar dele. Ele chegou até um moço por nome de Acabe e disse: rei, não vai chover. O rei sabia que quem estava falando era o profeta, mas Jezabel estava dizendo: não vai chover, porque esse Deus aí... Ah, é, rei? Então tá bom, Senhor, fecha as torneiras do céu aí, eu quero ver. De repente vai acontecer a maior seca que nós já encontramos. E a Bíblia diz que este moço, por nome de Elias, chama Acabe e diz: Acabe, se prepara, porque agora vem chuva. Como assim? Eu vou orar, eu estou vendo uma nuvem, mas é pequena. Pequena não, mas fica tranquilo, porque o meu Deus não precisa de multidão, nem tampouco de coisa grande. Ele pega o que é pequeno e se torna grande e suficiente. A Bíblia diz que Acabe montou nos seus carros, no seu cavalo, correu. Quando ele chegou lá, Elias já estava lá. O que é isso? Quem ora chega primeiro, quem ora sai na frente, quem ora tem poder e autoridade. Agora essa eu gosto. Quem? Josafá. Vem um mensageiro e diz: olha, está vindo um grande exército contra nós. Prepara aí os seus soldados, porque a coisa vai ser feia. Aí Josafá disse: você não entendeu ainda. Já vou dar um decreto. Qual, Josafá? Ninguém bebe e ninguém come, porque nós vamos orar ao nosso Deus. Aí quando ele responder, a gente faz alguma coisa. E diz que está o povo jejuando e orando. O mensageiro volta, para quê? Para observar. Quando o exército estivesse chegando perto, ele ia correr para Josafá e dizer: está próximo. Mas ele está observando e diz que de repente acontece um rebuliço. E ele fica assistindo, está todo mundo se matando um aos outros. De repente ele volta e diz: Acabe, eu não sei o que aconteceu, mataram uns aos outros, não vem mais ninguém contra você. Aí logo Josafá entende: a oração é suficiente para você vencer a guerra sem colocar a mão na espada. Crente que é bom, irmãos, não coloca as armas físicas para pelejar por ele, não. Ele usa as armas espirituais. É Tiago quem diz: a oração de uma multidão pode muito em seus efeitos, não. E o que ele diz, pastor? A oração de um justo, eu estou pregando para uma igreja e tem justo aqui. Deus está dizendo: a tua oração pode muito em seus efeitos. Deus vai mudar o quadro da tua história. Satanás talvez queira desanimar você, dizer para você parar de orar, dizer para você que esse negócio de orar não dá certo. Satanás diz isso, sabe por quê? Porque disse um certo pregador, eu acredito no que ele disse: um crente de joelho é mais forte do que 1000 demônios no inferno. Um crente de joelho enxerga mais longe do que o ímpio na ponta dos pés.
A oração, ela tem o poder de mover os céus ao nosso respeito. Porque é isso que Salomão vai fazer. O texto que nós lemos, ele vai pegar os 1000 bois, vai subir ao monte, e segundo os historiadores, foi o dia mais sombrio de Israel. Por quê, pastor? Estava acontecendo coisas ruins? Não. Imagina eu e você, se o pastor Nestor de repente começa a fazer aí um churrasco de 1000 boi. Haja fogueira para isso. Já tentou? Aqui é crente, só crente rico que tem aqui. Recebe aí, irmão. Fala amém em nome de Jesus. Quando você vai fazer o fogo, o que acontece? Porque naquela época era lenha. Nós ainda temos o carvão, mas naquela época era lenha. E quando vai acender fogo com lenha, o que acontece? A fumaça toma conta. Agora imagina, Felipe, 1000 holocaustos. Está lá, o primeiro sacerdote, do lado do primeiro holocausto, acendendo fogo. Fumaça. O segundo, terceiro, quarto, e assim por diante. Quando vai acender, a Bíblia diz que o céu ficou escuro. E as pessoas olhavam para os montes, via aquele monte de sangue descendo. Logo imaginava, Salomão é doido. Porque além dele fazer fumaça, ele está derramando sangue. Imagina o pavor daquele povo. O rei que assumiu a gente é meio doido. Por quê? Porque ele vai pegar o que era de alimento por 6 meses e vai gastar em um dia. Ô irmão, investimento certo nunca dá errado. Vai lá investir no banco lá, daqui 2 anos você recebe de volta a 0,2%. Aí eu gosto de Jesus quando conta a parábola do semeador, Mateus 13. Aí no 8 ele diz o quê? É uma semente, mas vai colher 100, na outra vai colher 60, na outra vai colher 30. Ô irmão, o reino espiritual é totalmente diferente. E logo Salomão entendeu isso. O que eu estou ofertando, sacrificando, é o Deus que sustentou meu pai até aqui. Ele não vai me abandonar. Talvez você se preparou. Quem nunca estudou, e quando foi fazer a prova do concurso, foi mais ruim do que aqueles que nem estudaram. Você volta como? Mal. Se sentindo a pior pessoa do mundo. Quem nunca vestiu a melhor roupa, passou o melhor perfume e disse, essa vaga de emprego é minha, porque ela tem a minha cara. Aí você chega lá, tem 2, você é o único que não é escolhido. Porque a nossa vida é assim. Só que tem uma diferença. Qual? E eu já vi. Minha esposa é prova disso. Entre uma multidão, a vaga dos sonhos, ela não fez muito esforço. Ela só orou. Aí entre um monte, Deus disse, é ela. Não, mas é ela. Então quem ora sai na frente. Quem ora tem poder. Quem ora tem autoridade. Quem ora entende o princípio da vida. Logo Salomão entendeu isso. Ele disse, eu vou prestar logo, é um sacrifício grande. Ao ponto da Bíblia, não é eu que estou dizendo, é o texto que nós lemos. Salomão pegou tudo e ofereceu a Deus. Só que tem um problema, qual? No primeiro sacrifício Deus não veio. No segundo também não. No terceiro, Deus estava longe. No quarto, Deus não deu nem sinal de vento. Talvez eu quero pensar da minha forma humana. Salomão começando a dizer, será que a decisão é essa mesmo? Porque foi 100 e Deus não mandou nem um ventinho. Foi 500, Deus não usou nenhum profeta que está aqui no meio para falar comigo.
Foi 900, Deus não deu nenhum sinal. Foi os 1000, nenhum sacerdote estava cantando uma canção que era a resposta que Salomão queria. A Bíblia diz, e os historiadores dizem que Salomão voltou aquele dia pensativo para casa, porque os sacrifícios foram feitos, Deus não respondeu. Mas eu amo a Bíblia porque ela trabalha diferente da lógica humana. Porque Deus olhou para aquilo e disse: como pode um homem estar me dando tudo? Não vou nem usar profeta para falar com ele. Eu vou lá na casa dele. Porque o texto diz: e desceu Deus dos céus entre as fumaças, e foi até a casa de Salomão, e disse: me pede o que você quiser. Olha Deus colocando a eternidade em jogo. Salomão poderia dizer: Senhor, eu quero ser imortal, eu quero ser o homem mais rico. Salomão poderia dizer: eu não quero perder a minha salvação, eu não quero perder isso. Mas Deus colocou a eternidade em jogo. Aí Salomão vai olhar e vai dizer: Senhor, eu preciso só de sabedoria para direcionar o teu povo. Logo eu entendi: todo ser humano, ele nasce com inteligência. Você tem o poder de pensar, você tem o poder de aprender, você pode ir nas melhores faculdades do mundo, você pode participar de mestrado, de doutorado, você se torna uma pessoa muito inteligente. Mas tem uma coisa que a faculdade não dá, tem uma coisa que não tem um antídoto para nós. Qual é? Sabedoria. É por isso que a Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria, peça ao seu pai, peça à sua mãe. Não, peça a Deus, e Deus dá deliberadamente. Oh glória! A outra arma que nós iremos pedir a Deus através de oração é que Deus lhe dê sabedoria para tomar decisão, para fazer escolha e para conduzir a tua casa, a tua família, os teus projetos da melhor forma possível. Porque não tem na Bíblia, e eu amo a Bíblia, sabe por quê? Porque Jesus faz cego ver, Jesus fala com o vento escuta a sua voz e para. Jesus fala com as águas param. Os discípulos vê tudo isso, irmã Kelly, mas eles não chegam até Jesus, Larissa, e dizem assim: Senhor, como é que faz o cego ver? Os discípulos não chegam até Jesus e ele diz assim: Senhor, como é que faz o paralítico andar? Senhor, como é que faz para ter uma boa oratória? Ele diz: Senhor, nos ensina a orar. Porque eles entendem, como disse John Wesley, a oração é o oxigênio da alma. Crente que não ora está propício a viver uma vida depressiva, a viver uma vida de alma ferida. Mas crente que ora, pode soprar vento que for, pode acontecer o que for. Pastor, como assim? Jesus e os discípulos lá no Getsemane, Jesus está orando e os discípulos estão dormindo. Jesus volta, acorda eles, chefe, diz: vocês não podem ficar um minuto comigo acordado? Vou orar de novo. Jesus está orando, ele volta, eles estão dormindo. Aí Jesus diz: vamos pegar o barco, vamos para o outro lado. E quando eles estão atravessando, no meio, a Bíblia diz que se levantou uma grande tempestade. Quem está conduzindo o barco? Talvez Pedro, Tiago, João, estão usando os seus mecanismos para o barco não afundar. De repente eles contam e dizem: está faltando alguém aqui no nosso meio. Quem? Jesus, o mestre. Alguém diz: cadê o mestre? Está dormindo. Só o irmão ali entendeu porque ele riu e ele sabe. Crente que ora quando está tudo bem, na tempestade ele dorme, porque quem sabe que quem está no controle é o Deus de Israel. Olha Jesus no Getsemane, mas os discípulos dizendo: vamos orar, está tudo bem, não estamos com nenhum problema. Ele diz: não, Senhor, eu quero dormir. Aí Jesus está orando, de repente está a tempestade, eles estão desesperados. Cadê Jesus? Dormindo.
porque tempestade não mata crente que ora, tempestade não destrói planos de crente que ora, tempestade não afunda navio de crente que ora. Aí lá vem Jesus, se levanta e diz: acalma vento, acalma água. Por quê? Porque quem ora sabe que quem está no controle é o Deus Todo-Poderoso. Não bastasse, irmão, é a Bíblia quem diz, não sou eu. Além da gente orar, tem alguém que soluça, tem alguém que pede a Deus por você. Quem? O Espírito Santo de Deus. Ele ora a Deus por você, ele intercede a Deus por você. Não, você não entendeu. Por mais que a sua oração, as palavras não são tão boas, tem alguém lá dizendo: Senhor, ela está pedindo para morrer, mas não quer morrer, ela quer vitória. Senhor, ele está dizendo que vai desistir, mas ele não quer desistir, ele só quer um abraço teu. Então, em nome de Jesus, você vai voltar a orar, você vai voltar a buscar a Deus. O inimigo vai tentar desanimar você, mas quem vai ter que se mudar de bairro é Satanás. Quem vai ter que sair do meio da tua família é Satanás, porque Deus está dizendo através da minha boca: ele não perdeu o controle. Continue orando, porque Deus vai te dar vitória. Salomão nos ensina que o seu sacrifício, porque ele usa a sua primeira arma, e a primeira arma é orar. E qual é a segunda, pastor? É fé. Porque você já imaginou, pastora Kelly, o cara pegar tudo e entregar em sacrifício? Salomão não leu, mas ele aprendeu com seu pai o que depois o escritor aos Hebreus vai escrever. O que? Hebreus 11. A fé é o firme fundamento. Se Salomão fosse covarde, ia se cumprir aquilo que diz o escritor aos Hebreus também. O que? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é algo tão importante, mas tão importante, que em Marcos 2 tem 4 camaradas que estão com tanta fé que ele vai pegar alguém que não consegue andar, porque a notícia é: Jesus está na casa. Eles dizem: já sei, vamos levar o nosso amigo que está com problema até Jesus. Olha essa lição como é extraordinária. Quando alguém cai, às vezes nós somos crentes demais. Ao invés de estender a mão, a gente diz: deixa lá para morrer, porque não quer nada com nada. Mas esses 4 amigos é diferente. Eles dizem: Jesus está na casa, vamos lá buscar o nosso amigo com deficiência, vamos lá buscar o nosso amigo, porque o nosso amigo, nós não podemos fazer muita coisa, mas Jesus pode. E a Bíblia diz que eles chegam na casa, não conseguem entrar, porque na porta tem muita gente, na janela não dá, porque tem muita gente. Aí os 4 amigos dizem assim: peraí, o nosso amigo está com um problema, e nós vamos ajudar a resolver hoje, porque a oportunidade é única, ela pode passar e pode se acabar. Aí eles dizem: vamos subir no telhado, vamos fazer alguma coisa. A Bíblia diz que eles sobem no telhado, abre o telhado e desce o amigo até Jesus. O que é isso? Fé. Que ainda que alguém não acredite, Jesus pode fazer. A fé, quem vai dar vista a Bartimeu. A fé é quem vai dar vista para aquela mãe que chega até Jesus, não é judeia, mas ela chega até Jesus e diz: Senhor, eu preciso de um milagre. Aí Jesus conta para ela uma história, e quando Jesus está contando para ela a história, Jesus diz: eu não posso tirar da mesa e dar para alguém que é estranho. Ela diz: Senhor, os cachorros também comem das migalhas que caem da mesa, eu preciso de um milagre. Aí Jesus olha para ela e disse: eu nunca vi uma fé tão grande quanto a tua, mulher, eu vou conceder o teu milagre. O que é isso? A fé nos proporciona viver milagre. A fé realiza aquilo que a ciência não faz, aquilo que a medicina não faz, aquilo que o homem não faz. E quem faz, pastor? O
Deus do impossível, o Deus do impossível. Não, eu tenho voz e quero profetizar. Deus está dizendo através da minha boca, e eu quero liberar isso aqui. O milagre que você precisa será do tamanho da tua fé. O milagre que você precisa vai se realizar, porque Deus está dizendo: 2026, Colômbia 2 vai viver de oração e de fé no Deus de Israel. Vai viver de oração e de fé no Deus de Israel. E o que vai acontecer, pastor? Será um ano extraordinário. E eu gosto porque Salomão está entendendo. Eu estou começando agora, mas eu sei que se eu começar certo, se eu orar, Deus vai fazer alguma coisa para mim lá na frente. Aí Deus, além de dar a ele riqueza, porque quando ele pede sabedoria, a Bíblia diz que Deus diz: não só te concederei sabedoria, como também não houve antes, não haverá agora e nem no futuro alguém próspero como você, cara. Vou marcar a tua história. Você, além de ser sábio, vai ser próspero. Além de ser sábio, vai ser próspero. O que é isso, pastor? A fé. Salomão estava entendendo que a fé era suficiente para ele promover o reinado que ele queria. Então logo ele depositou a sua fé em Deus. Quando a gente deposita a nossa confiança em alguém, esse alguém tem risco dele desagradar você, tem risco dele desapontar você. Isso é natural do homem. Nós tentamos ser perfeito, mas o que nos torna perfeito, pastor? A salvação, ela nos torna perfeito. Mas tem algumas pessoas que têm os seus deslizes. Quem nunca prometeu alguma coisa para você e se esqueceu, às vezes até corta caminho, nem quer falar com você porque não quer cumprir com aquilo que falou. Mas o Deus a quem eu estou pregando, o Deus a quem me chamou, o Deus a quem te escolheu, a Bíblia diz que Ele não é o homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Deus falou ao teu respeito, o que Deus está falando através de mim na vossa vida, vai acontecer. Pastor, mas alguém vai tentar boicotar. Pastor, alguém vai tentar puxar o meu tapete. Deixa puxar o teu tapete. Tu não é Aladim e não precisa de tapete. Precisa da mão de Deus, precisa da direção de Deus, e Deus vai lhe conduzir. Aqui eu encerro. Logo, esse moço, por nome de Salomão, não só além dele orar, dele usar a sua fé, ele vai ter sabedoria suficiente para escrever alguns livros que nós conhecemos. Na sua juventude, apaixonado, Jéssica, ele vai escrever Cantares de Salomão, porque está apaixonado, está com vigor, está jovem. Mas ao decorrer do seu reinado, ele vai escrever os provérbios. Mas também, além de compor alguns salmos, ele vai escrever o livro de Eclesiastes. E quando ele vai escrever o livro de Eclesiastes, ele vai dizer: do que vale correr, se tudo é morte. Tudo é vaidade debaixo do sol. Salomão entendeu que o sentido da vida não está em obter grandes bens. Salomão entendeu que o momento e a lida da vida é aproveitar oportunidades. Porque logo ele vai entender, não adianta termos muita coisa, melhor é o pouco com Deus do que o bocado com o mundo. Não adianta termos muita riqueza e não termos paz em nosso coração. Guarde isso, pelo amor de Deus. Às vezes desprezamos a nossa família, às vezes desprezamos momentos bons, porque tem que trabalhar. Não, é bom que trabalhem, tem um momento certo de trabalhar, tem um
momento certo de ler a palavra, tem um momento certo de fazer isso, de fazer aquilo, mas tem gente que acha que se ele trabalhar dia e noite vai ficar rico. Se ficasse rico, o jumento tinha casco de ouro, porque trabalha e não ganha nada. O que é isso? Salomão entendeu que nós precisamos valorizar o nosso tempo. É por isso que eu quero lhe dar outra arma espiritual. E qual é, pastor? A palavra de Deus. A palavra de Deus. A Bíblia é composta por 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo. Ela vai ter o nosso guia, a nossa direção. Se quer casar, lá tem uma palavra de direção para o seu casamento. Quer abrir um negócio? Logo Salomão vai escrever o quê? Confia os teus negócios, os teus planos ao Senhor e será bem concedido. Quer abrir uma empresa? Primeiro oferece a empresa para o Senhor, aí Deus vai conceber a direção. Se você quiser fazer o que for, a Bíblia tem a direção que nós precisamos. Como assim, pastor? Não adianta você ouvir o melhor coach do mundo, não adianta você pegar as melhores frases dos maiores filósofos da época, não vai ter resultado. Agora, se existe uma coisa que tem resultado, é a palavra do Senhor. Como assim, pastor? De repente, um certo dia, Jesus está na beira da praia. Aí Jesus precisa do quê? De um barco. Quem está lá? Pedro. Fazendo o quê? Lavando as redes. A noite foi ruim, mas ele está lavando as redes porque ele vai tentar outra vez. Pedro, antes de conhecer Jesus, ele já entende que a persistência tem que ser fundamental. Felipe vai até Pedro e diz: o mestre está aí, ele precisa do vosso barco emprestado. A Bíblia diz que Pedro, mesmo frustrado, porque ele não aparenta para ninguém, ele não diz assim: Felipe, a minha noite foi ruim, então eu não vou emprestar. Não, ele empresta. Aí a Bíblia diz que Pedro sentou e aconteceu o culto. Pedro está lá e o culto está acontecendo. Acabou o culto, devolveu o barco. Aí Jesus diz o quê? Pedro, volta lá, tenta de novo. Senhor, pesquei a noite inteira. O resultado foi negativo. Mas segundo, irmã, mas segundo a tua palavra. Pedro está dizendo: Senhor, a minha vontade é não ir, mas eu recebi a tua palavra. Aconteceu um culto e eu vou voltar lá de novo. E de repente o resultado é positivo, porque Pedro volta e a pesca foi maravilhosa. Aí Jesus diz: Pedro, eu não quero mais que você pesque peixe, eu quero que tu pesque homem, porque tu é corajoso. Ouviu a minha palavra e o resultado foi positivo. Pedro, deixa eu dizer uma coisa, vem para mim, vem me servir. Aí Pedro diz: eu vou, porque o Senhor tem a palavra que eu preciso. É Pedro quem vai dizer dias mais tarde. Qual? Jesus está pregando, a multidão está lá. De repente Jesus começa a apertar o sermão. Não vai ter milagre aquela noite, não vai ter milagre aquele dia. De repente o povo diz: hoje ele está meio emburrado, ele não vai curar cego, ele não vai levantar paralítico, vamos embora. De repente o povo vira as costas e começa a ir embora. De repente Pedro vai até Jesus. Aí Jesus diz: e aí, Pedro, tu não vai embora também não? Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Irmão, logo Salomão entendeu que a palavra tem o poder de resolver a guerra sem colocar mão na espada. Quem manuseia a palavra de Deus vai vencer guerra sem precisar mão em espada, sem precisar se expor em redes sociais. Quem conduz a palavra de Deus, ela traz para nós a santificação, ela produz em nós a fé. Então, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, comece a usar essas armas. Qual, pastor? A oração, a palavra e a fé. Se coloque de pé, por gentileza.
É a palavra de Deus quem produz fé em nosso coração. É a palavra de Deus quem produz santificação em nós. É através da palavra de Deus que nós identificamos quem somos e de quem nós dependemos. É a palavra de Deus quem liberta, é a palavra de Deus quem cura. Eu estou ministrando para você, mas tudo isso que eu estou ministrando não é meu, é de Deus. E eu estou, através da palavra dele, trazendo algo para a sua vida. Eu acho tão importante, porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos que não somos qualquer pessoa. Qual é o mal do século, pastor? Satanás quer colocar na sua mente que você é pequeno. Satanás quer colocar na sua mente que você é incapaz. Satanás quer colocar na sua mente que a sua geração nasceu para dar errado. Mas se você ler a palavra de Deus, o Pedro vai dizer que nós somos geração eleita. Aí eu já estava bom para mim. Mas ele continua dizendo sacerdócio real, nação santa. Eu já estufo o peito. Aí eu digo, Satanás, tu pode dizer o que tu quiser dizer, tu pode falar o que tu quiser falar, mas eu sou geração eleita, eu sou nação santa. Satanás, para você não tem mais jeito, mas para mim tem jeito. Através do sangue de Cristo na cruz do Calvário, é a palavra de Deus quem diz que ela produz em mim a santificação, ela produz em mim a fé. Então sai para lá, Satanás, porque eu sou a figura mais importante da terra. Ô irmão, para de ouvir o que Satanás diz, que você não é ninguém. Escute isso, aqui eu encerro. O presidente da república, com toda a riqueza dele, não consegue tirar ninguém das drogas. O médico mais sábio da terra não consegue tirar a pessoa do leito quando está no câncer. O filósofo mais inteligente do mundo não consegue dizer uma frase e arrancar o homem da prostituição e do álcool. Mas se o crente pode até ser analfabeto, mas se ele entender que ele é representante de Deus na terra, ele põe a pontinha do pé dele na casa de alguém, Satanás corre. Satanás não respeita poder aquisitivo. Satanás não respeita a letra, porque se brincar ele sabe mais do que nós, porque é um homem que está aí há muito tempo, tem conhecimento de todas as trajetórias, mas está para existir um capeta que aguenta um brado de um crente fiel a Jesus. Dá para existir pai de santo que toca na vida de um crente que é servo do Deus Altíssimo. Irmão, Satanás não pode tocar em você, Satanás não pode tocar na tua casa, Satanás não pode tocar na tua família. Pastor, por quê? Por causa da minha roupa, por causa do meu título? Não, porque Deus escolheu morar dentro de você. Deus escolheu você, não foi nós. João diz isso, não foi nós que escolhemos a Ele, Ele escolheu a nós. Pessoas podem escolher pessoas, mas Deus resolveu escolher você. Deus resolveu escolher você. Deus resolveu nos escolher. Então toma, capeta, Deus nos escolheu. Satanás não vai nos segurar, porque Deus nos escolheu. Então curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Sua campanha, o seu propósito com Deus até aqui não é em vão. Deus me usou para este momento só para te dar uma fagulha do que Ele ainda tem para trazer para este ambiente. Mas eu creio, eu estou orando a Deus que esse lugar continue sendo reconhecido
não pela estrutura física, porque por sinal é muito bonita, mas que ela seja reconhecida, que a presença de Deus está no ambiente. Eu gosto de falar com os meus amigos pregadores que aqui vêm, ele diz: rapaz, que igreja é aquela? Não precisa pregar, a presença de Deus já é no ambiente, é pessoa falando em mistério, é um negócio acontecendo, porque lá Deus mora. Talvez você não entendeu, mas o templo que Salomão fez, quem sabe é essa igreja, e Deus está aqui fazendo moradia no culto dessa noite. Deus está conosco, Deus nos escolheu, Deus está conosco nesse tempo e vai realizar coisas extraordinárias. Oxalá que seja essa noite Deus cure você daquilo que você precisa ser curado. Oxalá que seja essa noite Deus realize o milagre que você precisa, porque eu acredito, Felipe, no poder da oração. Nós vamos orar, e a Bíblia diz que a oração de fé sarará o enfermo. Quem vem enfermo vai sair curado em nome de Jesus. Quem vem sem esperança vai sair com esperança em nome de Jesus. Começa a fazer uma faxina. Depois que você sair daqui, você vai sair tão habilitado do poder de Deus, que você vai fazer uma faxina nas suas redes sociais, vai fazer uma faxina na sua casa. Tudo aquilo que está lhe impedindo de viver o extraordinário de Deus, já caiu por terra. Deus vai fazer você vivenciar o extraordinário dele. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Já começa a dizer: Pai, eu já estou usando a minha primeira ferramenta, a oração. Começa a entregar a Deus em oração que você precisa aqui essa noite. Hoje é noite de milagre, hoje é noite de escape de Deus, de libertação, de cura. Deus vai fazer coisas extraordinárias aqui essa noite. Eu sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Aqui estamos nós, Espírito Santo. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até a minha oração, Pai, é pelo pastor dessa igreja, pela sua família. Que o Senhor dê saúde ao teu servo, espiritual, saúde emocional e condições financeiras também. Pai, eu quero orar pelos obreiros dessa casa. Satanás está tentando envergonhar esse ambiente. Satanás está tentando derrubar os obreiros dessa casa, mas na autoridade que é no nome de Jesus, eu quero blindar os obreiros dessa casa. Amigo Espírito Santo, anda de mão dadas com os obreiros dessa casa. Eu repreendo todo o projeto de Satanás. Eu repreendo todo o projeto do inferno que tem tentado parar a carreira ministerial, que tem tentado parar homens e mulheres deste lugar. Pai, eu oro ao Senhor e eu peço: fortalece ele, fortalece ela. Pessoas que entraram aqui enfermas, Pai, eu repreendo a enfermidade na autoridade que há no nome de Jesus. Eu repreendo a enfermidade emocional e física em nome de Jesus. Pai, eu quero também orar pelas dispensas dos teus servos. Aonde há escassez, haverá abundância. Aonde, ó Deus, a escassez bateu, eu decreto, Pai, que haja abundância na casa do teu filho. Que o teu filho tenha pão, que o teu filho tenha água, que o teu filho tenha escape. Pai, surpreende esse povo, surpreende essa igreja, surpreende esse ambiente. Espírito Santo, toma os vasos aqui essa noite. Aqueles que falam em outras línguas, Pai, começa dando um sinal agora. Toma ele, toma ela, renova-o com o poder do teu Espírito. Oh Espírito Santo, nós sentimos a tua presença. Renova ele, renova ela. Quem tem o dom de profecia, usa ele, usa ela agora, 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 agora.
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe pastor Wellington, sua família. Deus continue abençoando. Irmãos, vai com essa palavra no seu coração. Deus, Ele é fiel, Ele te escolheu e você é bênção na presença do Senhor. Uma coisa que eu posso dizer aos irmãos, para cada um de vocês: Jesus te ama. Aleluia. Jesus te ama. Querido, ainda de pé, mas ainda o que tenho que fazer esse daqui, eu queria chamar aqui a nega. Ela fez aniversário ontem.